a prosseguir na caminhada, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da fé, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje é Dia Internacional da Mulher, né, irmãos? E se comemora isso há muitos anos, né? Por muitos países se comemora o Dia Internacional da Mulher. Junto com essa comemoração também há uma reivindicação, né, irmãos? Não é só isso, né? Então são muitas coisas envolvidas nisso. E, na verdade, né, irmãos, o que o Evangelho vem nos ensinando é o valor que a mulher tem a partir de quando, irmãos? A partir de Cristo, né? A partir de Cristo. A partir de Cristo, irmãos. Jesus, sim, ele valorizou a mulher, irmãos. Foi o único que valorizou a mulher. Até Jesus, mulher não tinha valor nenhum. Então não é a partir de 1975, quando começou a comemorar isso daí e reivindicar, e as feministas começaram a reivindicar direitos da mulher, e se tornou o que é hoje, irmãos. Essa baderna que é hoje, elas conseguiram isso. E muitos movimentos conseguiram isso. Então eles lutaram para isso. Mas em Cristo, irmãos, em Cristo, verdadeiramente, a mulher tem valor. Porque Jesus, ele valorizou. E para nós entendermos, irmãos, isso, nós temos que ir lá no começo, né, irmãos? Lá no começo, como a mulher foi criada, né, o porquê ela foi criada, qual era o significado, né, da criação dela, por quê? Vamos lá em Gênesis, irmãos, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Hoje, irmãos, eu saí de manhã, era 7 horas da manhã, a hora que eu entrei na avenida, dei de frente com um bar. O bar já estava fechado, irmãos. E tinha uns 4 homens ali bebendo, para fora do bar já. Fim de festa ali, né, irmãos? E tinha 2 mulheres, né? As 2 mulheres estavam bêbadas, as duas, uma peitando a outra. Os 4 homens ali bebendo, tranquilos, bebendo, conversando entre eles. E as 2 mulheres, uma peitando a outra, as 2 de pé, peitando a outra e querendo sair na mão as 2, né? E os homens não faziam nada, e deixaram elas se pegando ali. E elas estavam, realmente. E eu fui embora e deixei, né? Passei. E com certeza alguma coisa saiu ali, irmãos. Então, esse tipo de coisa é o que as mulheres elas conquistaram no decorrer da caminhada, irmãos. Foi o que elas conquistaram, né? E vão conquistar ainda mais, né? As perdidas, elas vão conquistar ainda mais, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Como Deus criou a mulher, né, irmãos? Isso lá no Antigo Testamento, o Senhor da guerra, o Senhor da lei, né, irmãos? O Senhor da guerra, o Senhor da lei, como ele criou a mulher e qual foi o objetivo de criar a mulher. Diz aqui no versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o que, irmãos? Uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora, que esteja como adiante dele, irmãos. É diante dele, né, irmãos? Não é adiante não, né? Não é à frente não, né, irmãos? Não é isso? É diante, né? Diante dele. Aí diz aqui versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Quer dizer, tirou a costela e colocou carne ali, né, irmãos? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E ele diz aqui no versículo 24, né, irmãos, algo importante, que o Novo Testamento concorda, né, e afirma isso. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos, o que, irmãos? Uma carne. Então, Adão disse isso, e isso é confirmado pelo Novo Testamento, irmãos. Os apóstolos concordam com isso, o Novo Testamento concorda com isso. E a partir do momento que o homem se casa, ele é uma só carne com a esposa, e ele deixa pai, mãe, deixa tudo, e permanece com ela até o fim da vida, irmãos. Versículo 25. E ambos estavam nus, homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então existia uma inocência ali, mas lá no fundo, além da inocência, existia o que, irmãos? Uma natureza humana. E a natureza humana é o problema, irmãos. De toda a humanidade, a natureza humana. Então, assim como Adão foi feito alma vivente, né? Alma vivente, assim também homens e mulheres que estão em Adão, irmãos, alma vivente. A palavra compara Adão com Jesus, né? O primeiro homem Adão, alma vivente, o segundo, que é Jesus, espírito vivificante. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim nós trazemos agora a imagem do celestial pelo Novo Testamento, que nos gerou, irmãos, que gerou cada um de nós. Então nós somos novas criaturas, homens e mulheres, irmãos. As irmãs, no passado, trouxeram a imagem de quem, irmãos? De Eva. De Eva, né? Adão. Hoje, a imagem não é mais de Eva. A imagem hoje não é mais de Sara.
não é mais de Rebeca. A imagem hoje não é mais de mulher nenhuma, lá do Antigo Testamento e nem do Novo. A imagem é de Cristo. Imagem de Cristo. Então, hoje, irmãos, hoje nós temos uma referência, um exemplo. Cristo, né? Cristo é o nosso exemplo, é a nossa referência. Porque tirando Jesus, nós não sabemos. Mulheres do Novo Testamento, elas foram usadas, elas trabalharam pela obra, mas foram salvas? Não sei. Se elas se converteram verdadeiramente, permaneceram em Cristo até o fim da caminhada, foram salvas. Se não, também não. Mas em Cristo, nós temos certeza. Não é, irmãos? E aí diz aqui, ó. Aqui, capítulo 3, irmãos. Aqui a tentação, né? A tentação de Eva e a queda do homem, irmãos. Então, Eva tinha uma natureza humana, irmãos. Humana. E a natureza humana dela passou a quem? A todas as mulheres. Todos os homens. É a mesma natureza de Adão. Então, esse casal aqui, irmãos, eles foram usados ali. Capítulo 3, versículo 2, ó, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Para quê, irmãos? Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui acabou aquela aparente inocência que tinha, né, irmãos? Ali despertou o que estava dentro deles já. Então eles foram feitos alma viventes. Então, a partir do pecado ali, da desobediência, e foi despertado neles o que já existia com certeza, irmãos. Então eles não nasceram inocentes, eles tinham dentro deles uma natureza e despertou, e realmente. E aí diz aqui, ó, versículo 8, ó, E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, estava pelado, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, olha o que Adão disse, irmãos: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Irmãos, aqui já está um ponto que o Novo Testamento ele discorda, né, irmãos? O Novo Testamento discorda em relação à mulher quando o Novo Testamento ele deixa claro, irmãos, que o homem tem que defender a mulher, que o homem tem que honrar a mulher, o homem tem que cuidar da mulher. E Adão ele já começa aqui falando assim, ó, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar, ela me fez ir contra aquilo que o Senhor determinou que eu não fizesse. Ela é culpada. Foi isso que ele disse, irmãos. Foi exatamente isso, né? Exatamente isso. Não precisa de muita coisa para entendermos isso. Então aqui já começou a mulher sendo, irmãos, sendo desvalorizada, a mulher sendo atacada, a mulher sendo maltratada, já começa aqui. Já começa aqui. Por quê, irmãos? Porque ela deu ouvido à voz da serpente, porque já tinha a semente do pecado dentro dela. Tinha a semente da desobediência, estava dentro dela. Ela foi formada, ela foi criada ali com esse propósito. Não foi por outro. Não se pega, irmãos, não se pega e forma um jardim ali e coloca uma árvore lá e fala assim, ó, vocês podem comer de tudo que está aqui, mas dessa árvore aqui vocês não podem, viu? Então por que foi colocada essa árvore lá, irmãos? Por que estava lá essa árvore? Por que no Jardim do Éden, que é o lugar das maravilhas, estava uma serpente lá que é astuta, maliciosa, para provocar homem e mulher? Tudo isso aconteceu. E aí diz aqui, ó, aí versículo 13, ó, E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizeste isso, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, aí vem aqui, né, irmãos? Aqui já começa uma questão muito importante, irmãos, que o Novo Testamento, ele vem colocando em ordem isso daqui, irmãos. Essa parte aqui, referente à mulher e ao homem. Diz aqui, ó, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para quem, irmãos?
para o teu marido. E ele fará o quê, irmãos? E ele te dominará. Irmãos, Adão... e vamos ler aqui Adão para a gente entender isso aí. Ó. Versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de quem, irmãos? De todos os viventes. Então, o que acontece? Quando ele chega para Eva e fala assim, você vai ter, vou aumentar a sua dor de parto, você vai ter filho, mas a dor vai ser grande, o seu desejo vai ser para o seu marido, e ele vai te dominar. Ele vai te dominar. Irmãos, a única forma de dar certo seria o homem dominar a mulher. O homem teria que domar a mulher, irmãos, dominar ela. Essa era a forma de dar certo. A condenação da mulher foi essa. A condenação da mulher foi essa. O seu marido vai te dominar. Aí eu pergunto para as irmãs e para os irmãos, é possível dominar uma mulher se ela não quiser, irmãos? É possível ou é impossível, irmãos? Eu me caso com uma mulher e aí a palavra diz que eu tenho que dominar ela. É possível ou é impossível se ela não quiser? Se ela fala, não quero ser dominada. Não quero. E aí eu pergunto para os irmãos, qual a mulher com uma natureza humana dentro dela que ela vai aceitar ser dominada? Quem, irmãos, com a natureza humana dentro dela? Nenhuma. Então isso daqui é algo impossível. É algo impossível. Adão, ele veio a maldição sobre ele e sobre toda a humanidade. Por quê? Porque ele deu ouvido à voz da serpente? Não, porque ele deu ouvido à voz da sua mulher. Então, Adão ali, ele não usou de inteligência espiritual porque ele não tinha. Ele não usou de sabedoria porque ele também não tinha. Então, a mulher dele chegou para ele e falou assim, olha que fruto bonito. A gente pode comer isso aqui à vontade. Toma aí, dá-me cá, comeram e se fartaram de comer ali. Está tudo certo, irmãos. Tudo certo. Errado. Pecaram, o pecado passou a toda a humanidade, irmãos. Toda a humanidade. Então, o negócio não é tão simples como se pensa. Aí pode dizer assim, não, mas tem mulher que ela é sujeita ao marido. Sim, tem, irmãos. Tem, com certeza. Tem muitas também que a aparência é de sujeição, mas por trás ela faz o movimento dela, não é assim, irmãos? Irmãos, a natureza da mulher leva a mulher a cometer coisas que só com discernimento que vai se saber. Por exemplo, a mulher deve ser sujeita ao marido. O Novo Testamento ele vem dizendo isso. O Novo Testamento, irmãos, ele vem cuidando disso daqui. Ele vem aprovando isso daí. Ele vem dizendo, olha, já que recaiu, o Novo Testamento vem dizendo, já que recaiu uma maldição sobre o homem, recaiu uma maldição sobre a mulher, essa maldição, irmãos, ela não foi aniquilada. Essa maldição não foi abolida. Jesus vem e consertou a situação. Então o Novo Testamento vem ensinando como que o marido deve se comportar, como que a mulher deve se comportar para que as coisas funcionem. Para que o diabo não tenha vez na vida deles, tanto da mulher como do marido e automaticamente na vida dos filhos. Então o Novo Testamento ele vem acertando essas coisas. E aí, irmãos, por exemplo, a gente vê no Antigo Testamento, depois que o pecado entrou, irmãos, teve homicídio entre irmãos se mataram ali, o irmão matou outro, e teve tantas coisas que aconteceu por conta do pecado. Se os irmãos analisarem, irmãos, e por que eu digo isso, irmãos? Para a gente poder entender a natureza que está em nós. Hoje, a nossa natureza, ela não é mais a natureza de Adão. A natureza nossa hoje é uma natureza gerada pelo Evangelho, irmãos. Então, quando eu me refiro às mulheres, são as mulheres sem Cristo. As mulheres em Cristo é totalmente diferente daquelas mulheres do Antigo Testamento. As mulheres mundanas que são controladas, são conduzidas pela natureza humana, irmãos. E é isso que nós temos que entender. Todos os dias. No Antigo Testamento, as mulheres elas começaram a andar por conta. Não foi só aqui na questão de Eva, irmãos. Depois disso daqui, as coisas passaram a acontecer. As mulheres elas foram andando por conta, elas foram fazendo o movimento delas por trás, pelas costas dos maridos. E a gente vê as desgraças que aconteceu no Antigo Testamento. Teve a mão de mulheres ali, irmãos. Teve a mão de mulheres que agiram ali por conta, que fizeram tantas coisas. Vamos lá para o Novo Testamento, irmãos? 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro capítulo 3. Hoje, irmãos, eu vi várias mensagens assim. Meus parabéns a todas as mulheres empoderadas. Olha que coisa, irmãos. Irmãos, aquilo ferveu meu sangue. Ferveu meu sangue, por quê, irmãos? Pessoas que se dizem de bem. Meus parabéns a todas as mulheres empoderadas. Os irmãos têm noção do que é isso, irmãos?
A mulher empoderada é aquela que age por conta, é aquela que se sente toda poderosa, é aquela que não está nem aí com o que pensa, não está nem aí com nada, irmãos. Ela não obedece regras, ela não está sujeita a nada. Ela segue adiante e ela parte para cima, irmãos. Parte para cima. Irmãos, e Jesus, ele não vem ensinando isso. O Novo Testamento, os apóstolos não vêm ensinando isso. Pelo contrário, ele vem protegendo as mulheres, protegendo. O Novo Testamento tem a mulher como um vaso mais fraco que deve ser protegida, deve ser guardada, deve ser consolada, deve ser, irmãos, protegida de todo o mal. Mas não, as mulheres elas querem ser empoderadas, mesmo querem seguir adiante por conta. E onde para isso, irmãos? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó. Irmãos, se a gente ler aqui o capítulo 2, a partir do versículo 18, aqui Pedro vem falando, irmãos, dos escravos. Como os escravos, os servos, deveriam tratar os seus senhores. Como eles deveriam ser sujeitos. E quando eles olhassem para o seu senhor, não era para olhar para o senhor ali como um homem, ainda que fosse mal, mas era para olhar como Cristo. Falar, não, eu obedeço, eu sou sujeito ao meu senhor. Por quê? Porque eu sirvo a Jesus, eu sou cristão. Então eu não posso envergonhar a Jesus. Eu tenho que ser sujeito, eu tenho que fazer a minha parte ainda que esse patrão, que esse senhor, que esse dono de escravos, ele não faça parte dele. Ainda que ele seja ruim, eu tenho que ser bom. É o que Pedro vem ensinando. Aqui no capítulo 3, versículo 1, aí ele diz assim, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta. Em que, irmãos? Temor, reverência, respeito, né, irmãos? O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito rebelde, irmãos, manso, e o que mais? Quieto, que é precioso diante de Deus. Quando falo homem encoberto, é a natureza humana encoberta, irmãos. Quando falo homem aqui, não é o marido, é a natureza humana da mulher, encoberta. Sobre o que, irmãos? Um espírito manso, quieto. Espírito manso e quieto, porque isso é agradável diante de Deus. Então, o que é agradável diante de Deus é esse comportamento. Não é o comportamento que os movimentos feministas ensinam, irmãos. Não é isso. Não é as mulheres que são dona do próprio nariz e que anda como acha que tem que andar e que muitas vezes quebra a cara e não tem um homem ali para ajudar, irmãos. Não tem um homem para proteger. Porque é assim que funciona. O diabo ele quer mostrar para as mulheres que elas são autossuficientes, quer mostrar para as mulheres que elas são independentes e que não precisa de homem nenhum. E quando o chicote estrala, irmãos, aí não tem ninguém para defender, não tem ninguém para ajudar, irmãos. Ninguém. O diabo parte para cima e a gente vê a desgraceira que é. Eu conheci uma mulher, irmãos, que mora próximo aqui, e você via nela uma mulher honrada ali, casada e tranquilo. E eu não conversava, não conhecia, mas via. Né? Via ela com os filhos, com o marido, e levando criança para a escola, e buscando e tal, tranquila. Traiu o marido, foi pela cabeça de amizade e tudo mais, fez o que fez, vai ver hoje como tá, irmãos. Vai ver hoje como tá. Tá largada, destruída, e a aparência muitas vezes é boa. É boa, mas quem vê, quem vê. Quem vê. Então é assim que funciona, irmãos. Então a mulher não foi feita para ser independente. A mulher foi feita para ser cuidada. Funcionou? Não funcionou porque não era para funcionar lá no Antigo Testamento. Mas Jesus quer que isso funcione. Podem ver no Novo Testamento, quando vem a orientação para o casal. A primeira orientação vem para o marido? Não. A primeira orientação vem para a mulher. Por que vem para a mulher, irmãos? Porque a mulher ela tem o poder de fazer a diferença. A mulher ela pode fazer a diferença. Se a mulher quiser se sujeitar, o marido vai dominar a situação. O marido vai cumprir o papel dele. Se a mulher bater o pé e falar assim, eu não quero me sujeitar, eu não vou me sujeitar, não tem Satanás, irmãos, que faz essa mulher se sujeitar. Ela vai bater o pé, ela vai enganar, ela vai trair, ela vai murmurar, ela vai falar mal do marido. Não é assim, irmãos? Vai falar mal do marido e não tem, irmãos. Não tem. A Lei Maria da Penha foi criada por quê, irmãos? Por quê? Porque os homens, no decorrer da história, no decorrer da trajetória, nessa de querer ficar por cima, o homem de querer ficar por cima perdeu a cabeça, irmãos. Perdeu a cabeça e a tragédia que é hoje. É homem matando mulher, é uma desgraceira total. Por quê? Porque é impossível. É impossível o homem ser o cabeça, o homem dominar a situação se a mulher bater o pé e falar que não quer. Por isso que o Novo Testamento vem orientando as mulheres. Olha, quer fazer a vontade de Deus? Quer ser honrada? Quer ser cuidada?
Sujeite-se ao seu marido. Honra o seu marido. E aí diz aqui, ó. Quando fala aqui, versículo 3, ó. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é poderoso diante de Deus. Muitas mulheres falam assim, né, irmãos? Às vezes me dá a louca mesmo, eu viro o demônio. Eu viro o bicho, não é assim? Os irmãos já ouviram isso? Às vezes dá a louca, eu viro o demônio mesmo, eu viro o bicho. Quem que ensinou isso, irmãos? Quem que ensinou isso? O mesmo que quis ensinar para elas que elas são independentes, que elas são donas do próprio nariz, que elas podem seguir adiante. Quando, no contrário, Pedro aqui, pelo Espírito Santo, ele vem dizendo, olha, a mulher ela tem que ter um espírito manso, quieto. Isso é precioso diante de Deus. Eu, quando converso com as irmãs, eu sempre bato nessa tecla. Parem de gritaria. Parem de gritaria. Por quê, irmãos? Porque gritaria não é de Deus. Ainda mais partindo da mulher. Partindo da mulher. Não é de Deus, não agrada a Deus, agrada o inimigo. Não tem que existir gritaria. Não tem que existir gritaria. Se o homem gritar, o homem já está errado. A mulher gritar é um erro muito maior. Muito maior. Porque a mulher ela tem que ter um espírito manso, quieto. Isso é precioso diante de Deus, irmãos. Então, a palavra não está à toa. Né? Versículo 5, ó. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Versículo 6, aqui ele vai citar, irmãos, a mulher de Abraão, né, irmãos? A mulher de Abraão. E vamos entender isso daqui, irmãos. Como Sara obedecia a Abraão e chamava-lhe do como, irmãos? Senhor. Uma mulher sujeita, né, irmãos? Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Versículo 7, igualmente vós maridos. Olha o que vem, o que vem orientando os maridos, irmãos. Igualmente vós maridos, coabitai com ela, de que forma, irmãos? Sem entendimento? Com entendimento, dando honra à mulher. De que forma? Como vaso mais fraco, como sendo vós, seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, o papel do homem é viver com a mulher, viver intimamente, viver junto, morar junto, ser casados, ser uma mesma carne, né, irmãos? Coabitar, com entendimento, dando à mulher honra. De que forma? Como vaso mais fraco. Aí eu pergunto para os irmãos, Abraão, ele fez esse papel do homem? Não sempre. Por quê? Porque quando a promessa chegou a Abraão, qual foi a promessa? De que ele teria um filho, não é isso, irmãos? Eles teriam um filho. Teriam um filho. Até aí, tranquilo. Se essa promessa vem do Senhor lá, e ele cria, ele confiava, o que eles tinham que fazer? Aguardar. Sara teve uma ideia. Fala assim, ó, eu já estou velha já passei da idade, tenho uma promessa, então faz o seguinte, pega a minha escrava, se deite com a minha escrava, faz um filho nela, e tá tudo certo. O que ele tinha que ter feito, irmãos? Se fosse em Cristo, ele tinha que ser o cabeça, ele tinha que coabitar com ela com entendimento. Falar, não, pera lá, eu vou ouvir o que ela está dizendo, porém, ela é o vaso mais fraco, eu vou ter entendimento com isso. Não, isso não convém. Nós não vamos fazer isso. Só que não. Ele foi lá e cedeu e fez um filho na escrava mesmo. Irmãos, a guerra existe até hoje por conta desse casal de irmãos. Meio-irmãos, né? Esse casal de meio-irmãos. Esses dois. Casal não, esses dois. Esses dois meio-irmãos. Tem guerra até hoje. Até hoje tem, irmãos. Guerra com os dois. Por quê? Dois povos diferentes. Dois povos que não se bicam. Que não se entendem. Porque um era filho da escrava. O outro era filho da esposa, da livre. Não dá certo. Então ele foi pela cabeça da mulher. Deu ruim. Aí depois nasceu Isaac, não é, irmãos? Aí Isaac, ele cresceu. E aí precisava se casar. Aí Abraão pegou, chamou o servo dele e falou assim, ó, tô morrendo, não quero que meu filho se case com uma mulher qualquer. Daqui onde nós estamos. Não. Arruma uma mulher da minha família, vai lá, da minha parentela lá, busca uma mulher e traga para ele. Me jure isso. E ele, o servo jurou mesmo. E foi guiado por quê, irmãos? Foi guiado pelo Senhor lá do Antigo Testamento. Foi guiado pelo Senhor, esse servo aí. Foi lá e achou a parente dele lá, Rebeca, não é, irmãos? Foi lá e conversou e trouxe Rebeca para Isaac. Irmãos, Rebeca era sujeita? Podem dizer que sim. Pode dizer que sim. Uma virgem, uma moça decente, da mesma família, tranquila, chegou lá e casou. Tiveram 2 filhos, não é, irmãos? 2 filhos, Esaú e Jacó. E o que essa mulher fez, irmãos? A natureza humana frutificou na vida dela. Aí ela tomou partido por um filho,
né? Fez um conchavo com o filho lá, enganou o marido, e dali surge as 12 tribos de Israel, irmãos, pela bênção ao filho errado, não é, irmãos? Que ela abençoou ali, ela gostava dele. Por quê, irmãos? E aí vem a pergunta hoje, e os irmãos veem isso acontecendo até hoje, irmãos. Por que que Rebeca se apegou mais a Jacó do que a Esaú, irmãos? Por quê? Por quê? Por que que hoje, se uma mãe tem um filho que é trabalhador, honesto, esforçado e se vira, ela tem um filho que é nóia, um filho que é largado, um filho que dá trabalho, um filho que não consegue fazer nada sozinho, só faz trapalhada. Por que que a mãe pende para o lado desse filho? Por quê, irmãos? Porque a natureza humana, ela opera ali. É o amor de mãe. O amor de mãe, ele fala mais alto. E a mãe sempre vai ficar do lado daquele filho que é problemático. Ele precisa de mim. Eu sou mãe. Ele precisa de mim. Rebeca, Jacó, irmãos, era isso. Não que era largado, mas Jacó, ele plantava, cuidava da lavoura, era um menino simples. E Esaú não. Esaú era caçador e mexia com os bichos, e era, com certeza, era mais forte, era tudo, tá? Ela ficou do lado de Jacó, enganou o marido, e através desse engano aí, irmãos, desse engano, dessa mentira, através de tudo isso, surge as 12 tribos de Israel, irmãos, que as pessoas acham que, em cima de mentira, em cima de tudo isso, irmãos. Então a mulher no Antigo Testamento, ela foi usada demais, demais pelo maligno. A mulher no Antigo Testamento, ela foi usada demais. A mulher no mundo, ela é usada demais. E aí Jesus, quando ele chega, irmãos, ele fala, não, pera lá. Agora em mim, nova criatura são homens e mulheres, novas criaturas. A mulher tem uma condenação, tem uma maldição sobre a vida dela, ela vai sentir uma dor grande de parto, sem problema nenhum, ela vai suportar. Eu vou derramar graça, ela vai suportar. Ela tem que ser dominada pelo marido, sem problema nenhum. Eu vou orientar ela a se sujeitar ao marido, ela vai ser obediente, porque agora é uma nova criatura, ela tem o Espírito Santo, e o marido deve ser o cabeça, ele tem que dominar. Com certeza, ele vai conseguir dominar. Por quê? Porque os dois são convertidos. E as coisas vão acontecer. É o que Jesus espera, irmãos. É o que Jesus espera. Eu pergunto para os irmãos, sempre acontece? Muitas vezes não. Existe uma guerra, uma batalha, irmãos, espiritual, na vida do homem e na vida da mulher. Hoje, muitos comemoram o Dia Internacional da Mulher. Irmãos, sem problema nenhum. Eu dou os parabéns para cada uma das minhas irmãs que se converteram e hoje são honradas. São honradas em Cristo. Mas para a mulher sem Cristo, que se sente dominadora, que se sente empoderada, irmãos, está servindo ao diabo, está ali para destruir muitas coisas, infelizmente, irmãos, infelizmente. E aí vem muitas vezes a desculpa, né, irmãos? Mas é impossível cumprir isso daí. Eu não consigo cumprir porque o meu marido, se eu me sujeitar a ele, ele pisa em mim, ele me maltrata, ele me humilha. Então aí nós temos um problema. Nós temos um outro problema. É o marido que não presta. É o casamento que não presta, a escolha foi errada, é um outro problema. É um outro problema isso daí. Não é, irmãos? É outro problema. Então, existem coisas, irmãos, que não tem. A palavra, ela vem ensinando, a palavra, ela vem orientando. E aí, pro homem, tem mandamento. Não tem como não ter, né, irmãos? E aí diz aqui, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós, seus co-herdeiros, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, eu sei qual é o meu papel. Os irmãos têm que saber qual é o papel. Qual é o papel do homem, irmãos? O papel do homem é honrar a mulher, é cuidar das coisas, irmãos, com sabedoria. É ter cuidado com as coisas. Porque a mulher, ela é o vaso mais fraco. O que quer dizer isso daí, irmãos? É na força física somente? Não! Não é na força física somente. Não é. Tanto não é só na força física, que o Novo Testamento, ele não coloca a mulher à frente, irmãos, de nada em relação a ministério. A mulher, ela não tem ministério no Novo Testamento, irmãos, à frente do homem. Ela trabalha? Trabalha. Ela tem voz? Tem voz. Mas nem tudo que a mulher fala tem que ser seguido, irmãos. Por quê? É o vaso mais fraco. Mulher, ela é movida, muitas vezes, por sentimentos. E nós temos que entender isso daí. A mulher é muito mais sentimental que o homem. O homem é mais racional. Irmãos, é difícil dizer, mas eu tenho que dizer. Isso acontece com a gente. Eu vejo isso aí no decorrer da minha conversão. O que eu percebi, irmãos? Eu percebi que a primeira a se converter é a mulher. A mulher, ela se converte muito mais fácil que o homem. Muito mais fácil. A mulher, ela se quebranta muito mais com a palavra, com o louvor, na conversão. A mulher, ela se converte muito mais rápido que o homem. Muitas vezes ela vem primeiro que o homem. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Depois que o homem se converte, a mulher fica para trás, irmãos.
ela fica para trás. Por que ela fica para trás? Porque ela é inferior? Não, não é. É porque o homem é mais racional. O homem ele começa a lutar com armas espirituais muito mais fácil do que a mulher. É muito difícil para a mulher lutar com armas espirituais. Porque as armas carnais, ela vai querer aflorar ali, irmãos. E a mulher vai ter que ser muito firme. Ela vai ter que ter muita disposição para lutar contra isso. Por isso que o homem vai ter que estar ali. O homem vai ter que estar ali controlando, orientando, ajudando, consolando. Vai ter que estar ali, irmãos, conduzindo. Porque se o homem não conduzir, não dá certo. Aí vem a pergunta. E por que que as mulheres, que os maridos estão no mundo, elas conseguem permanecer na palavra? Se não tem um homem cuidando delas, muitas vezes, não tem um homem orientando elas, muitas vezes, e o homem não é cabeça nem dele mesmo. Por quê? Porque, irmãos, quando a mulher está sozinha na palavra, é derramada uma graça tão grande sobre a vida dela, mas tão grande, que Jesus, irmãos, ele abençoa tanto, ele ajuda tanto, dá tanta força para essa mulher conseguir seguir adiante, que as irmãs não têm noção. Não tem noção. Aí depois que o marido se converte, irmãos, aí o marido tem que fazer a vez dele. E muitas vezes o homem ele não tem força para fazer isso. Por quê? 90% porque a mulher não permite. Outros, eles abrem mão desse papel porque é muito trabalhoso, é muito difícil. É muito difícil ter cabeça. É melhor deixar a mulher coordenar as coisas. É melhor deixar a mulher agir por conta, fazer o que ela quer, porque dá menos trabalho. Muitos homens abrem mão disso. Abrem mão daquilo que Jesus determinou, irmãos. Ah, minha mulher cuida melhor disso, deixa ela cuidar. Tá bom, até o momento que o que ela cuida não está te desonrando. Porque a partir do momento que está desonrando o cabeça, o negócio já caiu por terra, irmãos. Já deu errado. Já deu errado demais já. Demais. E cai naquilo que o mundo ensina. Cai naquilo que os movimentos ensinam. Que a mulher, ela é independente. Que a mulher, ela pode... Eu sempre falei isso, e sempre vou falar e sempre vou dizer. Eu vejo muitas mães dizer assim para os filhos. Filhos que os pais abandonaram. Os homens abandonaram. Homens abandonaram os filhos. A mulher criou os filhos sozinha. A mulher teve que trabalhar, a mulher teve que ralar, a mulher deixou o filho com um, com o outro e ela criou o filho sozinha. Eu vejo muitas mulheres, muitas mães dizer assim, eu fui pai e mãe. Mentira, irmãos, mentira. É mentira. Isso é o mundo que ensina, movimentos feministas que ensina. Não foi não. Você foi mãe. A mulher é mãe, homem é pai. Faltou pai pro filho, faltou mesmo. Não adianta dizer que a mãe foi pai, não foi. A criança foi criada sem pai. Pronto, acabou, irmãos, tem que assumir isso daí. Eu sustentei, eu batalhei, eu ralei, eu fui guerreira, batalhei e fiz. Mas meu filho foi criado sem pai. Pronto, acabou, irmãos. Tranquilo. Porque uma mãe nunca vai ser pai para aquela criança. E um pai nunca vai ser mãe. Não existe isso, irmãos. Um não toma lugar do outro. Uma criança criada com pai e mãe juntos é uma coisa. Uma criança criada com pais separados é outra. E não adianta. Essa criança vai crescer. Quando ela tiver 80 anos, ela vai saber. Eu fui criado sem pai. Eu fui criado sem pai. E pronto, acabou. Tá tudo certo, irmãos. Não tem nada de mais nisso. Não tem nada de errado nisso. O que não pode é a gente se enganar. Se enganar com o que se prega, irmãos. Com o que se pregam. Nós não podemos se enganar com isso. Então, o que eu digo, né, irmãos, diante da palavra é assim. Homens, cumprem os seus papéis. Mulheres, cumprem os seus papéis. Cumprem. Porque se não cumprir, irmãos, tá errado. Aqui, ó, Efésios, irmãos. No capítulo 5. Quando Sodoma e Gomorra, irmãos, foi destruído, Abraão tinha conversado com o Senhor lá. E aí, irmãos, quando os anjos foram lá destruir aquele lugar, o que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? A mulher de Ló olhou para trás. Ela foi feita estátua de sal. Não é isso? Aí Ló saiu correndo e saiu de lá? Também não, irmãos. Mas Ló foi tirado de lá. Porque o Senhor lá lembrou do que ele tinha prometido para Abraão. E ele foi lá e tirou Ló de lá. E tirou também as suas filhas. Quando eles saem de lá, eles vão para um lugar. As mulheres, filhas dele, as filhas dele se juntaram as duas. E elas falam assim, olha, nosso pai, só está nós aqui. Como que vamos fazer, como que vai haver semente do nosso pai? Vamos fazer o seguinte, ó, eu me deito com ele essa noite, e quando é amanhã você deita com ele, e pronto, tá tudo certo. Elas chegaram pro pai delas e conversaram com ele, irmãos. Ó, pai, é o seguinte, para que não morra a nossa família, para que não se acabe, vamos fazer assim? Não, elas agiram por conta, elas foram lá e fizeram. Interessante, irmãos, é que o homem, elas embebedaram o pai delas, e Ló, ele se deitou com a primeira filha, com a mais velha, e ele não viu nada, e ele não sentiu nada, e ele nunca acordou, não viu a filha se deitando com ele, não viu o que ele fez, ele não, nada. Que bebedeira é essa, né, irmãos? Não teve mão de ninguém ali, né, irmãos?
Aí quando foi no outro dia, se deitou com a mais nova. Também não teve mão de ninguém, né? Porque também estava bêbado, não viu nada, não ficou sabendo de nada, não sentiu nada. Acordou como se não tivesse acontecido nada. E as duas engravidaram. Irmãos, é assim que funciona? É assim que funciona? A hora que a mulher quer engravidar, ela se deita com alguém e se engravida ali. É assim, irmãos? Irmã, nós estamos na época, viu? Eu e você, estamos naqueles dias. Vamos lá, então você... Irmãos, pelo amor de Deus, teve a mão de quem ali, irmãos? Teve a mão do destruidor ali. Daquele que veio para roubar, matar e destruir, irmãos. O Senhor lá do Antigo Testamento, ele promoveu tudo isso. Ele deixou a mulher lá, a mulher de Ló que era sentimental, que era apegada às coisas. Irmãos, o que tinha naquele lugar para a mulher dele se apegar ali, irmãos? Os homens, eles se deitavam com outros ali na rua. Prostituição ali, corria solto. Homossexualismo, negócio doido ali, irmãos. Doido. E a mulher sentimental, se apegada àquilo ali, olhou para trás. E o Senhor largou ela lá. Não levou ela com eles não para seguir adiante. Não, largou ela lá. Levou as filhas para o pecado mesmo. Para o pecado proliferar mesmo e aumentar cada vez mais. E depois ele dá uma lei. Para quê, irmãos? Para condenar o homem pelo pecado que já havia. E assim foi. Aí vem Jesus, né? Vem o Novo Testamento, irmãos. E o Novo Testamento ele vem orientando. Ele vem aconselhando. Ele vem dizendo, olha, sai disso daí. Sai disso daí. Vamos vencer. Vamos vencer essa maldição? Vamos vencer o pecado? Porque o pecado ele não foi abolido, irmãos. Não foi tanto que ele existe. A lei, ela só é abolida quando nós estamos em Cristo, porque não tem como estar debaixo de duas leis. Ou você está debaixo da lei do pecado e da morte, ou você está debaixo da graça, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas, e aí diz aqui, capítulo 5, Efésios, versículo 22, irmãos. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Como a quem, irmãos? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Irmãos, é a mulher olhar para o marido como se fosse Jesus. Como se fosse Jesus. Olha, se Jesus estivesse aqui, eu ia me sujeitar a ele. Jesus ele não veio ainda buscar a igreja. Ele está lá com o Pai, à direita de Deus. Ele está lá. Então hoje eu tenho quem? Como meu cabeça? É meu marido. Então eu vou me sujeitar ao meu marido em consideração a Jesus. É como a Jesus. Ele é falho, ele tem os problemas dele, mas eu vou me sujeitar por quê? Porque existe uma maldição sobre a minha vida, uma condenação lá do Antigo Testamento, e eu quero vencer essa maldição. A única forma de eu vencer essa maldição é o meu marido me dominar. Então, se meu marido tem que me dominar, eu não vou bater o pé. Eu vou me sujeitar a isso sim, para vencer essa maldição e caminhar e seguir adiante. Isso, irmãos, isso merece os parabéns. Isso merece os parabéns. Isso merece uma comemoração. Isso é sensato, irmãos. É sensato. Aí diz aqui, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então a mulher é colocada, irmãos, na posição de igreja. Olha que coisa, irmãos. Assim como Jesus, a igreja, estava sujeita a Jesus, assim devem as mulheres ser sujeitas a seu marido. Por quê? Ele vem dizendo aqui, versículo 25, Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou quem, irmãos? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, assim como a mulher, irmãos, deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, assim também o marido deve dar vida pela mulher como Jesus deu pela igreja. Quando sai fora disso, quando não existe homem que dá a vida pela mulher, não tem homem que busca seu cabeça, irmãos, e não tem mulher que se sujeite, aí não tem jeito. Quando não existe um dos dois ali, irmãos, quando os dois não querem, o negócio não funciona. Os dois têm que estar em comum acordo. São ambos uma só carne. Para o negócio funcionar, irmãos, funcionar. Os irmãos já viram as mulheres se juntar com os filhos contra o marido? Existe isso, irmãos? Existe isso. É pouco ou é muito, irmãos? É muito. É muito. A filha sai à noite e o pai fala assim, 10 horas em casa. Aí a filha sai. Dá 9h30, a filha não chega. Dá 10 horas, a filha não chegou, a mulher já põe o marido para dormir, a filha chega meia-noite e ela esconde do marido. Esconde do marido. Para quê? Para o marido não pegar no pé da filha. Assim também é com os filhos, assim é com tudo, irmãos. A mulher se mostra ali sujeita, mexe os pauzinhos por trás.
Mexe os pauzinhos por trás. Engana o marido com muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Nas coisas mínimas, muitas vezes. Engana, passa o marido para trás. Isso aí vem da onde, irmãos? Isso aí vem lá de Eva. De Eva. Da mesma forma que Eva foi lá e conversou com a serpente, ouviu a serpente e induziu o marido ao pecado. E esse pecado passou a toda a raça humana. A natureza da mulher, irmãos, a natureza da mulher conduz a mulher a passar a perna no marido, seja com dinheiro, seja com... irmãos, com muitas coisas. A natureza, quando a mulher vence isso, irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Porque o que mais tem é isso. Quando a mulher, ela honra o marido, irmãos, quando a mulher honra o marido é uma bênção. E eu digo honrar de que forma? Muitas vezes a mulher fala assim, o meu marido é mole. Quantos já ouviram isso? Meu marido é mole. Irmãos, quer mais ofensa que isso? Imagina um cabeça mole. O cara é cabeça, mas ele é mole. O que isso quer dizer, irmãos? Meu marido não presta para ser cabeça. Ele não presta para conduzir a situação. De contrapartida, a mulher deveria falar assim, o meu marido, ele pensa muito para fazer as coisas. Ele busca ser sensato para fazer as coisas. Ele não mete os pés pelas mãos, ele toma cuidado, ele pensa, ele repensa para não fazer nada de errado. É o que ela chama de mole. É aquele cara que demora para tomar atitude. Por quê? Porque ela é ligada no 220. E ele tá lá, nem 110 não tem. Ele tá com 80 volts ali. Tá ali. Né? A luz tá acendendo ali, mas tá fraco. Não é, irmãos? Tá fraco. Piscando. Tá difícil ali, irmãos. Mas ele é o cabeça. E ele deve ser honrado como tal, irmãos. A bateria tá fraca. A bateria tá fraca. Então, são coisas, irmãos. São coisas que acontecem e que muitas vezes a gente não observa. A gente não... E deixa, irmãos. Deixa correr. Deixa correr. Não importa que a mulher faça as coisas. Eu acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que a mulher, ela tem que, em partes, ela tem que ter autonomia, irmãos. Ela tem que ter mesmo. Só que ela não tem que demonstrar isso para passar por cima do marido. Pelo contrário, ela tem que fazer de tudo para o marido se sobressair. Para quê? Para que a palavra flua, irmãos. Para que as coisas funcionem. Se a mulher, ela trabalha fora e ela ganha mais que o marido, sem problema nenhum, irmãos. Não tem problema nenhum isso. Mas ela jamais vai poder dizer, olha, eu sou mais competente. O meu marido ganha X, eu ganho Y, eu ganho muito mais que ele. Só temos as coisas porque eu faço, né? Porque eu aconteço. Só temos as coisas porque eu tomo a frente. Se eu não tomar a frente, as coisas não acontecem. Irmãos, está errado isso aí. Está errado. Enquanto a pessoa pensa isso, ela está pecando. Só de pensar. Quando ela fala para os outros, ela está pecando muito mais. E está endurecendo o coração de muitos. Ela está ensinando coisas que não convém, irmãos. Está errado, de acordo com Jesus está errado. De acordo com o Novo Testamento está errado. E são coisas que são difíceis de dizer? São difíceis por quê, irmãos? Porque é muito mais fácil não falar nada. É muito mais fácil deixar as coisas acontecer. Mas, irmãos, as coisas não podem acontecer assim. Não podem. Pelo contrário, as coisas têm que acontecer como o Novo Testamento ensina. É como Jesus ensina. É como Jesus ensina. A gente vê, irmãos, as crianças sendo criadas de qualquer jeito. Por quê? Porque a mulher, ela quer mostrar que ela é capaz. Ela quer mostrar que ela é capaz. E os homens abriram mão de ser capaz. Abriram mão. Os homens deixam. Irmãos, se eu tivesse uma esposa nova, eu fosse novo também, e nós tivéssemos filhos pequenos, né? Pequenos. Irmãos, eu ia ralar. Eu ia trabalhar muito. Podia ter uma vida simples. Podia ter. Mas a minha mulher ia cuidar dos meus filhos. Ela ia ensinar para eles os bons modos, ia ensinar os princípios, ela ia ensinar, irmãos. Ela ia ensinar. É mãe, ia ensinar. Né? Depois os filhos cresceram. Eu quero trabalhar. Sem problema nenhum. Vai trabalhar. Sem problema nenhum. Mas eu aceitar, irmãos, a mulher se considerar maior que eu, pisar na minha cabeça, para mostrar que pode largar os meus filhos jogados na mão de um, na mão de outro, na mão de mundanos, né, irmãos? Jamais. Não faz sentido isso daí. Não faz sentido. Né? Eu acho que o homem, irmãos, ele tem que ter uma postura, né? A postura. A mulher tem que ter uma postura. A mulher tem que seguir adiante, irmãos, como o Novo Testamento ensina. Tem que ser, irmãos, porque senão as coisas vão de mal a pior. De mal a pior. As mães que têm filhos pequenos, irmãos, busquem ficar o máximo que puder com os filhos. Busquem ficar. Irmãos, essas escolas, período integral, isso é do diabo. É do diabo. Por quê, irmãos? Porque fica o dia inteiro com pessoas mundanas, num ambiente mundano, não funciona. Mas a professora é cristã. Mas o ambiente ali não é, irmãos. Ela está debaixo de autoridade. E se ela quiser se comportar como uma cristã ali, mais hora, menos hora, com as crianças, e esquecer do trabalho dela, vai ser mandada embora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não convém isso daí. Convém assumir, irmãos, assumir a responsabilidade e cuidar. Cuidar para que lá na frente
não haja omissão, irmãos, omissão. Porque é muito fácil. É muito fácil eu pegar, irmãos, e deixar as coisas acontecer. Eu pego meu filho, jogo numa escola período integral, jogo aqui, jogo lá, e tem o fulano que cuida, cobra R$200 para cuidar, vou deixar cuidar. Irmãos, é uma preciosidade que nós temos. São os filhos, têm que ser criados. Os pais têm que ensinar os filhos no caminho que eles devem seguir. Eu estava aqui na porta da igreja, irmãos, antes de começar o culto, eu cheguei aqui, era antes das 6 horas, e eu fiquei aqui na porta. A igreja ali da frente abriu. Chegou uma mãe com uma criança pequena, o tamanho do Gustavo. Esse menino, ele começou a chorar. Eu não sei o que ele pediu para ela, que ela não quis fazer, e ele começou a chorar. Ela parou, uns 20 metros antes da igreja, e ela pôs ele em ordem ali, ela pôs ele no lugar dele, e engole choro, eu escutando daqui. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Nós vamos para a igreja. Ele pegou e engoliu o choro ali, se acalmou, ela pegou na mãozinha dele e entrou na igreja ali, irmãos. Sem choro, sem nada, e conduziu ele ali. E é assim que tem que ser, irmãos. Se a mãe não consegue ter domínio do filho com 5 anos, 6 anos de idade, irmãos, vai ter o quê? Tá errado. Então tem que ter, irmãos. Tem que ter. Nós temos que atentar para isso, irmãos. Quando as coisas acontecem de errado, irmãos, não há maldição sem causa. Não há. Quando as coisas começam a dar errado, tem uma causa ali. E o Novo Testamento vem nos ensinando a fechar as brechas, a cortar as arestas, irmãos, e seguimos rumo ao alvo, olhando para Jesus a cada dia. Olhando para Jesus. E as coisas fluem, irmãos. Se olharmos para Jesus, se seguirmos aquilo que ele ensina, as coisas fluem. Fluem. As irmãs vão ser honradas, vão ser cuidadas. O meu marido não faz a parte dele. Irmãos, não tem nada, não tem poder nenhum maior que o Espírito Santo. Se a orientação vem para a mulher primeiro, faça parte. Faça parte. Cuide bem da casa, cuide bem do marido, cuide bem dos filhos. Seja honrada por Jesus. E não tem homem que não vai honrar, irmãos. Não tem. E se o infeliz quiser andar do jeito dele, quiser desonrar, ele vai sair fora, irmãos. Ele não vai conseguir permanecer com uma mulher que é obediente ao evangelho. Não vai, irmãos. Ele vai sair fora, ele vai seguir o rumo dele. E tá tudo certo, irmãos. Tá tudo certo. Agora, essa mulher não vai ser desonrada, não. Por quê? Porque ela tá seguindo o que a palavra determina. Tá seguindo. E vai dar certo. Tem que dar certo. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Derrame graça e poder a cada dia, irmãos.